Obrigada, Evelyn. Obrigada, Christian. Não estou gravando, Eu evito começar a gravar no começo, porque a gente fica conversando e fica muito, né? Mas, olha, os coleguinhas já iam me brigar, como diz aqui na Serra. Voltamos lá, então. Obrigada. Bom, então falamos para os que perderam o início ali da gravação, que não estava gravando, então a gente começou a dizer em que consiste as etapas de elaboração de vinho tinto. Então, são várias etapas, desde lá do vinhedo até chegar na cantina e todo o processo até o vinho ser rotulado, encapsulado e levado para o consumidor final. Mas vamos ver etapa por etapa. Então, vimos quais são as uvas destinadas aos vinhos finos, né, as vites viníferas. Que o vinho fino, ele não pode ter um álcool inferior a 8%, 8,5%. O vinho tinto, a principal diferença entre vinho tinto e vinho branco está justamente no contato com as cascas. Então, na etapa de maceração das uvas. A única diferença que a gente tem básica no processo, né, a principal diferença dentro do processo tradicional de fermentação alcoólica é essa maceração pelicular, essa maceração com as cascas. Porque eu posso sim fazer um vinho branco de uma variedade tinta, né? Então, o que difere a etapa, se eu vou ter um vinho tinto ou um vinho branco, é justamente essa maceração com as cascas. E a maceração é justamente esse contato da parte sólida com o mosto, ou a parte líquida. É o contato que é a permanência de contato entre casca e líquido que vai determinar o estilo de vinho que eu vou ter lá no final. Esse tempo de contato ele é muito variável e ele depende muito da escolha do produtor ou enólogo, né, na elaboração desse vinho. Então, ela pode ser realizada antes da fermentação alcoólica, né? Eu posso ter uma maceração antes da fermentação alcoólica. Indiscutivelmente, eu vou precisar fermentar e macerar, no caso dos vinhos tintos, durante a fermentação alcoólica, aí a decisão de toda a fermentação alcoólica em contato com as cascas, parte da fermentação alcoólica, vai depender da matéria-prima e do estilo de vinho que eu quero alcançar. Se eu tenho uma matéria-prima com algum problema de maturação, por exemplo, ela não alcançou a maturação completa, ou ela tem alguma contaminação com podridão, por exemplo. Aí a minha definição em permitir que essa fermentação alcoólica aconteça o tempo todo, seja completa em contato com as cascas, pode ser uma fermentação, pode ser um risco, na verdade. Por quê? Porque eu posso extrair compostos indesejáveis para o meu produto final. Quanto mais eu tenho uma matéria-prima ideal, de qualidade, mais eu posso permitir que essa maceração se prolongue. E o contrário também é verdadeiro. Então, quanto menos eu tenho qualidade na minha matéria-prima, mais eu vou ter que ter atenção nesse processo de maceração. Em quanto tempo eu permito que as cascas fiquem em contato com o mosto, né? E essa maceração, ela pode ser continuada durante a fermentação alcoólica toda e permanecer em contato com as cascas depois que a fermentação alcoólica terminou. Então, isso acontece quando, né? Quando eu faço ainda essa maceração pós-fermentação alcoólica, principalmente quando eu quero um vinho com mais estrutura, mais corpo, e eu quero extrair, né, muito mais coisas da casca. Então, taninos, compostos fenólicos, compostos aromáticos, né? Então, essa etapa, eu já tenho um teor alcoólico elevado, né, no final da fermentação alcoólica, isso ajuda a extração no processo, rompimento de parede celular das cascas, e ajuda nessa extração. Então, se eu tenho uma uva muito boa, eu consigo extrair coisas muito positivas para o meu vinho. Então, a principal característica que a gente tem numa colheita de uvas tintas está justamente no quanto eu acumulo de substâncias durante a maturação da uva. O que a gente precisa pensar? A etapa, né, o estágio fenológico de maturação, ele é determinante no produto que eu vou ter lá no final, né, no meu vinho. Por quê? Porque durante o acompanhamento da maturação da uva, seja ela tinta ou branca, eu vou definir, né,
eu vou tomar decisões que vão me levar a ter aquele produto final lá na garrafa. O acompanhamento da maturação, ele é extremamente importante, porque além de eu conseguir perceber o tipo de maturação, e a gente vai ver depois, acho que a gente até comentou, né, os tipos de maturação. Eu tenho maturação tecnológica, maturação fenólica e a maturação aromática. O acompanhamento do enólogo ou do produtor, ou de quem vai acompanhar a elaboração do vinho, da maturação, é extremamente importante nesse sentido, porque quem vai elaborar o vinho é que sabe que tipo de uva ele quer, né? E quais compostos são indispensáveis para que eu elabore aquele tipo de vinho desejado. Quando eu falo de uva tinta, que eu vou ter contato com as cascas, eu preciso prestar e ter muito mais cuidado nessa etapa da maturação, que é na casca que eu concentro tenho a maior concentração de compostos fenólicos, de taninos, né, e antocianinas, compostos que dão a cor para o vinho, e aromas. Alguns polifenóis, né, a presença desses polifenóis é a principal diferença que eu tenho entre uvas tintas e brancas. Por quê? Porque brancas eu tenho um teor fenólico muito mais baixo, porque não tem contato com as cascas, né? E essa concentração elevada, ela me permite garantir, além de estrutura, corpo, em complexidade aromática, uma maior condição de estabilidade e envelhecimento desse vinho, né? Na maior parte, né, dos nossos vinhos aí, os vinhos tintos têm muito mais tempo de guarda em relação aos brancos, na maioria deles, tá, gente? A gente tem brancos com muito tempo de guarda, com muita capacidade de envelhecimento. Mas aí o processo de elaboração vai ter que ser de acordo, né, para que eu consiga guardar por mais tempo esse vinho branco. O vinho branco ele tem uma facilidade muito grande de oxidar compostos, de perder acidez. Então, dependendo do estilo de elaboração, do estilo de vinho, eu comprometo a qualidade desse vinho num curto espaço de tempo. Por isso a importância do processo, né, na determinação desse tempo de vida que eu quero dar para o vinho. O perfil fenólico das variedades tintas, ele é muito influenciado pela região, técnica de cultivo, a maturação, a sanidade da uva. Então, todos esses fatores afetam diretamente, né, a minha decisão com relação à maturação e a qualidade desse vinho. Por exemplo, se a gente pegar algumas regiões aqui no Brasil, as nossas uvas tintas têm uma concentração de compostos fenólicos muito acima das uvas cultivadas lá na Europa, né, de maneira geral. Se vocês buscarem ali, a gente tem alguns artigos que trazem essa informação. Então, lá em Portugal, por exemplo, enquanto que uma variedade tinta nossa, que agora eu não vou lembrar exatamente qual a variedade, mas tem, sei lá, 1.500 de compostos fenólicos, lá em Portugal vai ter entre 450, 600. Então, a nossa condição aqui permite, né, essa concentração fenólica muito elevada. Então, os nossos vinhos têm compostos fenólicos com uma concentração muito interessante. Isso ajuda na conservação, na estabilidade e principalmente nas questões relacionadas à saúde, quando a gente fala de compostos fenólicos, né? Temos várias comprovações científicas aí do quanto é benéfico, né, o uso de compostos fenólicos. Principalmente o mais conhecido e o mais estudado deles é o resveratrol, né, para a nossa saúde em vários aspectos. Então, ele é antioxidante, ele ajuda na circulação sanguínea, protege o coração, enfim, uma infinidade aí de benefícios. Tudo bem por aí? Tudo certo, gente? Fico sem ver vocês, fico um pouco perdida. Então, vamos lá. Dentro do fluxograma de elaboração dos vinhos tintos, a gente tem grandes etapas principais, né, que vão gerenciar esse processo. Então, a colheita é a primeira delas, saindo do vinhedo, né, e já pensando em cantina. A recepção das uvas,
E aí aqui essa recepção, ela precisa, desde a colheita, na verdade, da colheita até o momento de transporte e recepção na cantina, eu preciso de agilidade e rapidez aqui. O tempo, ele é muito determinante nessa etapa, então, quanto mais rápido for, né, esse processo todo, mais eu garanto qualidade e preservação da minha uva. Recebidas uvas, então eu vou fazer a pesagem, é a primeira etapa delas, né? Posso fazer aqui nesse momento, uma seleção. Então, se eu tenho uma uva que talvez tenha vindo com muita uva que não maturou completamente, ou que tenha vindo com muita contaminação fúngica, né, ou com muito galho, folha, esse é o momento de eu fazer uma seleção, uma toalete, que a gente chama, para retirada desses elementos que estão ali junto com a uva. Pesagem, aí eu posso levar para o desengace. Se eu decidir fazer uma maceração carbônica, por exemplo, aí eu pulo essa etapa e eu já coloco os cachos inteiros lá no tanque. Né? A maceração carbônica, eu não sei se vocês se lembram, mas é aquela etapa em que eu coloco os cachos inteiros no tanque e a fermentação, ela acontece de dentro da baga para fora. Ela é uma fermentação enzimática. E por que eu faço isso, né? Qual é a escolha? Então, eu comentei no início, né, Osmar, de fazer uma parte do meu provável futuro vinho de Pinot Noir, fazer uma parte dele de maceração carbônica. Por quê? A maceração carbônica, ela é muito interessante para a questão aromática. Ela preserva alguns aromas voláteis que são muito interessantes para a uva. Então, ela extrai de forma bem elegante e suave esses aromas, deixa o vinho muito fresco, leve. Então, talvez seja interessante para uma variedade como a Pinot Noir, por exemplo. Se eu quero dar uma característica para esse vinho que seja mais dessa leveza, desse frescor, já que ele não vai ter passagem por barrica na minha escolha de estilo de vinho. Pode ser feito, então, esse tipo de fermentação, essa maceração carbônica. Bom, não vou fazer, quero fazer o desengace, né? E na etapa de desengace eu já consigo romper algumas bagas, né? Então já tem um certo esmagamento dessas bagas ali nessa etapa de desengace. No caso do vinho tinto, da uva tinta, a gente vai levar já para os tanques para dar início, então, à etapa de fermentação alcoólica em concomitância com a maceração. Então, aqui nesse momento, né, entre o esmagamento e a fermentação, eu já adiciono o pé de cuba. E a gente vai ver mais para frente ali e relembrar, né, como se prepara um pé de cuba. Durante a fermentação alcoólica, vamos ter várias etapas, então a remontagem, a gente vai entender o porquê de fazer a remontagem e o que é a remontagem, algumas trasfegas, o descube, que é a retirada lá no final do processo, quando eu decido retirar cascas, né, e sacar as cascas e separar a casca de vinho, a fermentação malolática, que é uma etapa comumente realizada durante o processo de elaboração de tintos, uma outra trasfega, estabilização e clarificação, né? Adição sempre de conservantes, tá? Entre uma etapa e outra, a maturação, filtração em envase e o envelhecimento em garrafa. Então, aqui só para a gente ilustrar, né, todo o caminho que a uva percorre do momento da colheita até chegar na nossa taça. Então, são vários processos, várias etapas acontecendo. E muitos vinhos demoram até 2, 4, 5 anos, né, do momento em que eu colho as uvas até ser comercializado. Nós vimos em aulas anteriores a importância da maturação e o que acontece nessa etapa, né? Então a gente determina que a maturação começou quando eu começo a ter mudança, né, na cor da baga. Então, o que é chamado de verazon ou pintor. Então, nesse momento, eu determino quando 50% mais ou menos do meu vinhedo alcançou, né, essa mudança de cor, eu determino que a maturação começou. Então, naquela variedade, eu já iniciei o estágio de maturação daquela uva. Além de visualmente, principalmente nas tintas, perceber essa
mudança de cor, eu vou começar a acompanhar e perceber também algumas mudanças físico-químicas. Então, eu vou perceber alteração de textura da baga, eu vou perceber alteração de aroma. Em boca, quando eu faço uma análise sensorial dessas bagas, eu percebo diminuição da acidez, aumento da concentração de açúcares, crocância das sementes, né? Mudança na textura da polpa, da própria casca. Então, são vários fatores que influenciam para que essas mudanças ocorram. Dentre eles, 3 principais: luz, temperatura e disponibilidade de água. No momento certo, se a gente tem, né, uma falta d'água, que foi o que aconteceu nessa safra, principalmente no Rio Grande do Sul, né, isso pode comprometer essa etapa. E se a gente tem, como aconteceu aqui, no final da maturação, excesso de água, a gente também compromete e perde qualidade desse fruto. No caso das uvas brancas, é mais difícil a gente visualizar no início, né, a alteração de cor, porque ela demora um pouquinho para perder aquela tonalidade do verde e ir para esses tons mais amarelados. Mas na uva tinta é muito fácil quando ela começa a pintar de roxinho ali, né? Aí tendo tonalidades de lilás e roxos diferentes. E é visível porque a gente consegue ver, né, as antocianinas ali se formando, né, se concentrando. No caso das bagas, então, se a gente pegar, né, tatear as bagas, a gente vai perceber, então, essa diferença ali na textura, né, da polpa, da casca, né, e gustativamente alterações sensoriais ali, principalmente de semente, e nas tintas a gente percebe, tanto em semente quanto em cascas, a maturação dos taninos, né? Então, no momento ali no início, eles são muito agressivos e com o passar ali do tempo, eles vão adquirindo, né, vão amadurecendo junto com a baga por inteiro. Comentei com vocês, os ácidos vão ter um decréscimo, né, vão diminuir, e os açúcares vão aumentar. Mas para o final da maturação, eu vou conseguir também, se a sanidade da uva permitir, alcançar uma maturação que a gente chama dos compostos aromáticos. Em variedades aromáticas, isso é muito perceptível, tanto no olfato quanto em boca, na análise gustativa, na análise sensorial. Pegando variedades como a Moscato, a própria Sauvignon Blanc, a gente consegue detectar essa mudança aromática com o passar do tempo com muita facilidade. Já comentei lá no início, né, com vocês, que a maturação é uma das etapas mais importantes, né, relacionadas aí à determinação da data da colheita. Então, eu preciso acompanhar essa etapa. Aconteceu ali a mudança de cor, né? Começou o pintor, eu começo a acompanhar isso com frequência, essa maturação, a evolução da maturação com frequência, que é justamente em base a isso que eu vou definir a data de colheita. Além do acompanhamento da maturação e da análise sensorial das bagas, eu vou fazer análise de acidez, né? As condições permitindo, e a análise sensorial, né? A análise gustativa das bagas. A definição da data da colheita, ela está muito relacionada ao que eu tenho no vinhedo, claro, a uva, mas o estilo de vinho que eu pretendo elaborar, porque cada estilo vai exigir, de certa forma, características específicas. Se eu vou fazer um rosé, né, eu tenho características específicas para definir a data da minha colheita. Eu vou ter que ter uma acidez maior, eu não posso ter um teor alcoólico tão elevado, né? Eu preciso preservar a acidez em detrimento do teor alcoólico. Então, eu vou escolher uma data de maturação, de colheita, que enquadre essas características. Preciso ter uma maciez de tanino, uma maturação de tanino também, senão eu vou ter um vinho muito agressivo, porque por menos que seja o contato, né, com as cascas, eu ainda vou ter um contato com as cascas, né? Então, avaliar e definir em base ao estilo de vinho que eu pretendo elaborar. Para a gente ter uma ideia graficamente de como essas transformações acontecem, então só para ilustrar isso melhor, no início, né, do desenvolvimento da baga, a gente tem, né, uma
um fruto pequeno e um teor de açúcar baixíssimo, né? Ou a ausência desse açúcar. E uma acidez lá em cima. Então tem uma descompensação ali de compostos, né? Desses atributos. A partir do momento em que ocorre o verazon, ali a mudança de cor, eu começo a ter mudanças mais consistentes. E aí eu tenho um aumento dos teores de açúcar, um aumento do tamanho do fruto, uma baixa da acidez, né, dos ácidos orgânicos, e no caso das nossas uvas tintas, um aumento na concentração de antocianinas. E isso vai, né, até a maturação completa dessa baga. Para a gente ter uma ideia de como acontece isso, né, na uva tinta é bem fácil de ver. Então, esse aqui é um cacho de Sangiovese. Aqui estava no início, né, da mudança de cor ainda. Então, olhando para o vinhedo, a gente via um cacho ou outro já com algumas bagas de cor diferente, mas no geral ainda não estava, né, decretada a etapa de início de maturação. E aqui já está um cacho mais evoluído, né, que já tem uma maturação mais alguma. E a Sangiovese ela tem uma característica que é muito interessante, pelo menos aqui na nossa condição, ela matura de uma forma muito desigual, muito desigual. Então, no mesmo cacho a gente tem bagas que já estão muito maduras, bagas que estão mais ou menos, bagas ali, né, e bagas extremamente verdes ainda. Então, a maturação dela é bem desigual no geral aqui na nossa condição. Bom, acompanhamos a maturação, decidimos a data da colheita. Quais parâmetros, né? A gente já comentou aqui que são acompanhados durante essa etapa ali para definir quando eu vou colher. Acidez e açúcares, né? Que são os Brix que a gente fala, né? O grau Brix. Por que eu vou acompanhar esses dois fatores? Eu preciso de acidez, independentemente do estilo de vinho que eu vou elaborar. Um parâmetro de acidez ideal é importante porque vai me garantir estabilidade desse vinho e uma vivacidade e, né, capacidade de maturação e envelhecimento. E os açúcares, porque eu determino o teor alcoólico do meu vinho em base à concentração dos sólidos solúveis ali. Tipos de colheita. A colheita, majormente aqui no nosso país, ela é feita de forma manual. Eu acho que a gente tem, deixa eu lembrar, a Almaden, se eu não me engano, que tem colheita mecânica, se eu não me engano. O braço da Miolo ali, que é a Almaden, que tem um vinhedo gigantesco, né? Eles fazem boa parte da colheita mecanizada. Principais diferenças entre esses dois tipos de colheita, né? Na manual eu consigo já fazer uma seleção ali no próprio vinhedo, então eu tiro, né, bagas com podridão, bagas mais verdes, né, já faço uma pré-seleção ali no vinhedo. E eu tenho uma qualidade maior, por quê? Porque eu tenho mais cuidado, né, o cacho ele é retirado um a um. Na mecânica, eu tenho agilidade, né, muito mais rápida a colheita mecânica, mas eu pego tudo, né? A colheitadeira ali, ela não escolhe, ela passa e ela vai recolhendo todos os cachos, ela recolhe folha, gravetinhos, né, pedacinho de galho, se tem bicho, inseto, vem tudo junto. Né? Então eu perco um pouco nessa qualidade e também nesse processo eu já rompo muito a baga já vem muito rompida e eu já tenho já a extração de suco. Dependendo de onde é a cantina e do tempo que eu levo para chegar do vinhedo até a cantina, eu já posso até começar um processo de fermentação. Então, a importância de já conseguir colocar um pouquinho de SO2 nesse momento ali. É bem diferente. Eu trabalhei numa vinícola no meu estágio e boa parte do vinhedo era feita colheita mecânica e a diferença é gritante. A qualidade do vinho, tá? A gente tem aí Nova Zelândia para provar, né? 90% da colheita da Nova Zelândia é mecânica, se não mais até. Vinhos de qualidade, mas aí a uva tem que estar muito sadia, né? Eu tenho que ter uma sanidade muito boa no vinhedo para conseguir ter uma qualidade de uva na colheita mecânica. É bem importante. Vamos falar um pouquinho do que é o grau Brix, né? A gente tem essa escala que mede, né, os sólidos solúveis
boa parte, a maior parte desses sólidos solúveis é o açúcar, então eu consigo mais ou menos quantificar o percentual de açúcar e, em base nisso, ter o álcool provável do meu vinho e o grau de amadurecimento dessa uva. Então, ele é muito importante, o acompanhamento a campo desse parâmetro é importantíssimo. Então, ter um refratômetro, que é esse aparelhinho aqui, manual, que é o que eu levo para o campo, que eu tenho facilidade de utilizar lá para fazer as medições, ou um refratômetro de mesa, né, de bancada, de laboratório. Ele também é de fácil utilização, só que ele é um pouco maior, né, ele não cabe no bolso como o portátil cabe, então ele é mais utilizado na cantina ou em laboratório. E esse aqui, o agrônomo ou o enólogo leva no bolso e consegue fazer o acompanhamento de amostras ali, né? Isso no início da maturação. Quando eu estou da metade da maturação para frente, o ideal é que a gente faça uma coleta de amostras de pontos estratégicos e diferentes do vinhedo, faça o mosto e a análise seja feita em base a essa amostra, tá? O refratômetro de campo ali que eu uso, né, entre as fileiras ali, é para ir acompanhando diariamente a maturação, mas quando eu preciso de um parâmetro mais seguro para saber se o meu vinhedo alcançou 50% ou mais de maturação, é a coleta das amostras, tá? Então, essa ferramenta, né, esse equipamento, ele vai me ajudar a fazer essa medição. 1 grau Brix geralmente é igual a 1 grama de açúcar, né, dentro de uma solução de 100 gramas. E eu tenho esses dois tipos de refratômetros. Esse portátil ele é bem correto também, bem seguro, né? E esse aqui ele é muito mais preciso, mas os dois têm precisão e eu posso confiar, né? Geralmente o que eu encontro nesse vai ser confirmado nesse aqui. Desengace. Então, o desengace é a primeira, né? Uma das primeiras operações mecânicas realizadas ali na cantina. Esse equipamento aqui que vocês estão vendo é uma desengaçadeira, então ele tem um rolo ali no meio, que é chamado rolo sem fio, e esse rolo vai girando, as bagas, os cachos são colocados dentro de uma parte superior ali, os engaços vão para uma parte e as bagas caem aqui dentro, tá? E aí depois, os cachos caem aqui dentro, os engaços vão para um lado e as baguinhas já separadas, algumas rompidas, vão para outro compartimento. Então, geralmente, o desengace, ele é uma etapa que é realizada por quê? Porque eu tenho engaço, e o engaço, ele geralmente, se a maturação da uva não está completa, um pouquinho ali, né, sobrematurada, eu tenho um engaço que ainda está muito verde, está muito com taninos muito agressivos. Se eu faço essa fermentação alcoólica ou a maceração com os cachos inteiros, eu tenho que ter a garantia da qualidade desse engaço, ou seja, do cabinho ali, né, da rax, que é justamente para não ter transferência para o mosto de compostos indesejáveis, que depois, talvez, lá na frente eu não consiga retirar. Então, a importância é avaliar esse cacho, avaliar o engaço desse cacho, para saber, né, se eu faço uma maceração carbônica, se eu posso levar o cacho inteiro para frente, para fermentação. Senão, eu realizo mesmo o desengace. E nesse desengace, eu já começo a ter rompimento de baga. Uvas colhidas, né, levadas para a cantina, e esse processo que deve ser o mais rápido possível, como eu comentei com vocês. Realizei a colheita, essa uva ela ficou um pouquinho lá no vinhedo, já estava sol, e elas esquentaram um pouco, aumentaram de temperatura. O ideal é quando eu chego na cantina que eu resfrie essas uvas. Esse é o cenário ideal, tá, gente? Se eu tiver muito tempo lá e a uva tá morta, você pega na mão e sente que ela tá aquecida, leva para a câmera fria, usa gelo seco, faça algum processo que possa permitir o resfriamento um pouco dessas uvas, né? Por isso a importância da rapidez de trazer do vinhedo para a cantina. Fez a higienização, né, a limpeza, o toalete desses cachos, né? Tirei uva machucada, atacada por doença, uva que estava verde, faz a pesagem e em seguida vou fazer o desengace. Vou separar essas bagas, então,
do engaço. Retiro folha, né? Qualquer sujeira indesejada eu posso fazer retirada. Nesse momento já começa então a extração de suco, porque algumas bagas já vão ficar dilaceradas, né? E as uvas desengaçadas vão para o tanque para que o vinho tinto então comece a ser elaborado, né? A fermentação alcoólica das uvas tintas. A operação do esmagamento, ela vai ser realizada na sequência, né, após o desengasse, vai liberar o mosto e já eu começo então o processo de fermentação com aquelas leveduras que estão ali na baga, né, na uva. Lembra que a gente viu que tem as leveduras que são selecionadas e as leveduras que já vêm junto com a baga, né, vem com a uva lá do campo. Se eu adicionei SO2 lá, já no início do processo, né, quando as uvas passaram pela desengaçadeira, boa parte dessa fauna eu já eliminei ali. Né? Elas não resistem a dosagens de SO2, ainda que sejam dosagens baixas. E adicionei o pé de cuba, fiz o pé de cuba e adicionei o pé de cuba, outra parte já foi-se embora. Né? Então, a Saccharomyces cerevisiae selecionada, ela começa a dominar o processo de fermentação. Se eu quero evitar oxidações, então eu adiciono, ou lá no início, geralmente a gente faz uma adição de SO2 lá no desengace, né? E essa adição já é suficiente para tocar até as próximas etapas ali. O esmagamento vai facilitar a etapa de maceração, né? Isso vai ajudar a extrair mais coisas até que a fermentação intrabaga comece, porque também eu tenho as bagas que permanecem inteiras, elas começam um processo de fermentação intracelular. Então, eu consigo, as enzimas que estão ali dentro da baga, elas começam esse processo de fermentação até que as bagas se rompam e começa aí a fermentação alcoólica clássica. Eu vou extraindo, então, antocianinas, taninos, compostos aromáticos, aquela série minerais, polissacarídeos, né? Todos esses elementos que compõem a baga serão extraídos durante essa etapa de maceração. Bom, para que haja um vinho de maior qualidade, né, é necessário que esse esmagamento ocorra de forma mais suave, né? E todas as operações, na verdade, da elaboração do vinho, o ideal é que ocorram de forma mais suave, né? Que sejam etapas feitas com a menor força, né, possível, a menor agressividade possível. Quanto mais suave é esse processo, mais eu retiro compostos positivos. Depois de um determinado momento, né, se eu começo a fazer, por exemplo, remontagens mais agressivas, se eu tenho temperaturas mais elevadas, se eu faço prançagens com mais força, eu começo a extrair coisas, né, taninos mais verdes, que são mais agressivos, aromas mais herbáceos e vegetais, vou diminuindo a acidez, eu vou mudando a composição do meu mosto, tá? Conforme essa força vai sendo mais agressiva em cima ali da uva. As bagas que ficam inteiras, como eu comentei com vocês, elas vão começar então essa fermentação intracelular e depois de rompidas vão conseguir fazer fermentação, né? Participar do processo de fermentação alcoólica. Menor dilaceração do tecido, eu tenho uma maior qualidade, justamente porque esse rompimento forçado, ele extrai coisas que são indesejáveis ali, dependendo da qualidade da minha matéria-prima. Então, mais uma ilustração aqui, né, das fotos do processo aí de desengace e esmagamento. Bom, terminada essa parte, né, levamos as uvas ali desengaçadas e esmagadas para o tanque. Então, o tanque vai ser enchido com as uvas. Logo após esse processo, a gente vai preparar o pé de cuba. Vimos lá atrás, né, em algumas aulas, que o preparo, geralmente, se eu tenho uma uva de qualidade, né, se a uva está boa, com parâmetros interessantes, positivos, o pé de cuba ele vai seguir, né, a receita tradicional. Eu posso até usar a indicação do fabricante, né? As doses que são recomendadas variam entre 10 a 25 gramas por hectolitro, no geral.
os produtores usam ali entre 20 e 25 gramas. Por quê? Porque eu garanto um número de células viáveis durante toda a fermentação alcoólica sem ter muita preocupação. Coisas que pontos que com os quais eu preciso me preocupar na adição desse pé de cuba, no preparo e na adição. Cuidados para que a levedura ela tenha a melhor condição entre pé de cuba e tanque de mosto, tanque de fermentação. Quanto mais eu aproximo essas duas realidades, menos eu incorro no risco de ter células mortas no início do processo, né? Porque choque osmótico vai me levar boa parte dessas células viáveis, temperatura, né, choque térmico pode me levar boa parte de células viáveis já no início. Então, todo cuidado nesse momento de hidratação e preparação do pé de cuba e de inoculação no tanque é o que vai me garantir uma boa carga de células viáveis para levar a fermentação alcoólica até o final e não ter risco, né? Os riscos que a gente viu lá na aula de parada de fermentação alcoólica. Se eu observar e seguir essa regra de 10 a 25 gramas, eu vou ter de 10 na 6 a 10 de 10 na 6. Isso dá milhões de células viáveis por ml de mosto. Bom, realizado o pé de cuba, né, feita a hidratação, a ambientação, para fazer a inoculação. Nesse momento, eu posso também fazer uma correção de acidez, né? Não tem problema fazer a correção de acidez no mosto, é um processo que pode ser realizado ali. Correções de açúcar, então a chaptalização que a gente chama, essa sim eu faço só depois do início da fermentação alcoólica. Mais ou menos entre 2 dias ali, metade da minha chaptalização, e mais uns 2 dias, 50% do que ficou, né? Eu não faço chaptalização antes do início da fermentação alcoólica, porque isso pode me incorrer em paradas de fermentação, gerar problemas de desvio de rota metabólica, de formação de compostos indesejáveis. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Então, tocamos. Bom, aqui para a gente ter uma ideia, né? Nas grandes vinícolas, né, todo o processo ele é feito por tubulação, bombeamento, gravidade, de um tanque para o outro. Então, é tudo muito automatizado, digamos assim, né? E para a gente ter uma ideia de como é um tanque, né? Esses tanques que são mais usados aí nas grandes vinícolas, né? A composição aí para facilitar os processos, então uma abertura lá na parte de cima, né? Geralmente uma cinta para controle de temperatura, para quente, frio, né? Algumas válvulas ali que vão me ajudar a controlar esse tanque, um termômetro, né? O nível aqui, uma mangueirinha que me mostra o nível que está o vinho no tanque. Nessa mangueirinha, o líquido fica aqui por fora, ela é transparente, eu consigo visualizar qual é o nível que está esse tanque. Uma abertura aqui inferior que vai me ajudar na hora do descube, né? E os pés para sustentação. Existem vários formatos de tanque hoje, existem uns que são afunilados aqui, né? São como se fossem no formato de funil embaixo, que é justamente para que as sementes se depositem ali, facilite depois nessa separação. O contato excessivo ali da maceração com as sementes também pode me trazer, a longo tempo, me trazer alguns compostos indesejáveis, alguns taninos um pouco mais duros. Chegamos então na fermentação alcoólica. Então, nessa etapa, a gente viu lá, que o açúcar que está lá na uva vai ser transformado pelas leveduras em álcool. Não somente produz calor, CO2 e alguns metabólitos secundários também. Então, outros álcoois, né, alguns outros compostos que vão ser úteis também durante o processo para a própria levedura. Então, adicionado o pé de cuba, né? A opção, hoje muitos produtores optam por não fazer a adição de levedura selecionada e usar ali as leveduras,
né, da própria uva, chamadas leveduras nativas ou autóctones. É muito comum, cada vez mais, produtores terem uma linha ou um vinho que seguem essa filosofia. No caso de adição de leveduras selecionadas, se hoje a gente for entrar num site ali de uma empresa de produtos enológicos, a gente vai perceber que existem uma infinidade de leveduras diferentes para cada desejo que o produtor tem. Então, para intensificar aromas de tióis, para ter mais aromas da Sauvignon Blanc, para ter características. Então, assim, são muitas leveduras. E cada cepa com uma característica específica. As mais utilizadas desde sempre são as Saccharomyces, e dentre elas a Cerevisiae e a Baianus, né? Justamente porque são as mais estudadas e são as que são comercializáveis aí, né, que a gente compra, elas nos garantem um controle fermentativo muito maior, né? Aquela cepa que está ali, ela foi estudada e escolhida justamente para seguir as etapas dentro ali, né, do processo de fermentação alcoólica, tudo sem sair do roteiro. Então é mais fácil eu ter garantias do que vai acontecer e alcançar, né, aquele produto final lá que eu desejo. Ambas são muito resistentes a teores alcoólicos mais elevados, também o porquê, né, da escolha delas, são muito resistentes a dosagens de SO2 mais elevadas. Então, tem um porquê da escolha dessas leveduras, dessas cepas de leveduras para tocar o processo de fermentação alcoólica. Bom, por que não é sempre escolhido, né, hoje, com toda a tecnologia, com tudo o que a gente já tem, garantias que a gente tem selecionando uma levedura, não são todos os produtores que optam por seguir uma fermentação natural, ou seja, com as leveduras que estão lá, né, na casquinha da uva. Porque o controle dessa fermentação é muito mais difícil. No geral, se a gente pegar os artigos que estão aí, né, e são muito atuais, inclusive, a gente vai ver que existe a formação, né, de vários compostos que, quando a fermentação ela é controlada pela Saccharomyces cerevisiae, não acontece. Dentre esses compostos, a gente tem, por exemplo, uma acidez volátil mais elevada em relação a uma fermentação controlada, inoculada. Isso é uma, né, das coisas, mas existem... O perfil aromático é diferente de uma fermentação para outra. Porém, agora a gente tem uma linha de discussão muito ferrenha que diz que quando eu faço esse tipo de fermentação natural, eu garanto a expressão, né, do terroir daquela região. Então, eu tenho naquela garrafa, naquele vinho, características que são únicas e que não são reproduzidas em nenhum lugar, porque representam aquele terroir. A fermentação, como comentamos, ela tem liberação de CO2 e ela consegue produzir um calor, né, muito alto. Então, o cuidado do controle de temperatura também é importante no vinho tinto. Se eu não tenho um controle de temperatura automático, acompanhar essa fermentação alcoólica, porque dependendo do ambiente, da altura do pé direito, do tipo de material do meu tanque, tudo isso influencia, né, durante a fermentação alcoólica na temperatura. E temperaturas muito altas me levam à formação de compostos aromáticos, de compostos odoríferos indesejados, e pode me incorrer um risco de parada de fermentação. Então, o controle, quando a fermentação alcoólica começa ali 2, 3 a 4 dias, que aí ela começa a ser muito, com uma velocidade muito maior, eu tenho que acompanhar muito, porque eu posso ter um aumento exagerado da temperatura. Bom, começou a fermentação alcoólica, eu começo a ter a formação do que a gente chama de chapéu, que são as cascas, né? Então, eu tenho a formação do gás, essas cascas elas vão subindo e elas alcançam ali o topo do tanque. Eu preciso fazer uma remontagem, que foi o que a gente viu lá, né, em uma das etapas do processo, que é nada mais, nada menos que fazer com que essas cascas fiquem o tempo todo úmidas, molhadas. Então, eu tenho que trazer o líquido que está embaixo delas para cima e fazer com que elas fiquem o tempo todo, né, em contato com esse líquido. Primeiro, porque eu consigo aportar oxigênio para a fermentação e não para a fermentação alcoólica no início.
a presença do oxigênio, né, é importante para a multiplicação das leveduras. Segundo, eu quero extrair muitas coisas das cascas e para que eu auxilie nessa extração, eu preciso dessa movimentação e também eu evito, né, que com a formação desse chapéu, eu comece a ter formação de compostos aromáticos ali indesejáveis, aqueles compostos que são chamados de reduzidos, então que lembram ali os sulfurosos, né, os gases, que são compostos que são fechados demais e não são os desejados para o vinho. Então, a importância de eu fazer a movimentação e permitir que essas cascas permaneçam o tempo todo em contato com o líquido. A remontagem, no geral, é feita com a bomba. Então, eu tenho os volumes grandes, eu vou usar uma bomba. Ela geralmente é feita em aberto, então eu coloco uma tina, né, na saída aqui do tanque. Abro essa torneira, vai sair o mosto que eu tenho ali, né? Abro a torneirinha, vai sair o mosto. Pego e conecto uma bomba aqui na parte de cima. Então, a bomba puxa do tanque e traz para essa tina, né? Então, eu consigo fazer essa conexão bombeando, fazendo essa remontagem por bombeamento. Ou eu posso fazer o que a gente chama de pigeagem. A pigeagem ela é mais suave, é uma técnica muito menos agressiva, né, em relação à bomba, e é geralmente feita com esse utensílio. O que eu faço? Eu abaixo as cascas, né, em volumes menores, abaixo essas cascas e faço com que elas fiquem molhadas. Geralmente faço umas 2 vezes por dia esse processo, e aí eu consigo extrair de uma forma muito mais lenta e suave os compostos das cascas. São as 2 formas, então, de molhamento do chapéu. Bom, e falando de diferenças de temperaturas com relação às regiões. Então, falando da região fria, exemplo, Urupema, né? A fermentação alcoólica ela vai demorar, né? Provavelmente, se eu não tiver um controle de temperatura, vai demorar mais para poder startar, né? Isso pode fazer com que ocorra oxidações, né? Às vezes até um desenvolvimento de micro-organismos ali indesejáveis. Então, o interessante é, se eu já tiver uma temperatura muito fria ali no início, né, no momento de fermentar as minhas uvas, conseguir fazer com que essas temperaturas fiquem por volta ali de 20 graus, mais ou menos. É uma temperatura agradável para a levedura e faz com que a fermentação starte de maneira muito tranquila. Em regiões mais quentes, eu vou ter o problema contrário, inverso. Então, eu coloco ali, as leveduras começam enlouquecidamente, né, porque eu já tenho uma temperatura elevada, a fermentar. E essa fermentação vai gerar calor e eu vou aumentar ainda mais a temperatura do meu tanque. Então, tomar cuidado, porque eu posso, né, aumentar muito ali acima dos 30 e isso é prejudicial. Então, o ideal por isso que eu comentei com vocês, trouxe as uvas para a cantina, se eu tiver a possibilidade de resfriar essas uvas, é o ideal. Se eu estou numa região fria, eu não preciso fazer essa etapa. Numa região quente, seria o ideal. Bom, e a forma mais utilizada que a gente, né, tem aí a portada de mão para ajudar nas fermentações em condições difíceis é justamente fazer a remontagem, fazer a pigeagem, que é arejar esse mosto para que eu consiga controlar a temperatura e também permitir o crescimento, a multiplicação das leveduras. As leveduras trabalham sem oxigênio, mas elas trabalham muito melhor, sem esforço, com a presença de oxigênio, principalmente na fase de multiplicação. E a aeração também me permite controlar, né, manter a temperatura sob controle. Falamos da remontagem, né? Mostrei para vocês mais ou menos como funciona aí, esse molhamento das cascas, geralmente realizada por bomba. A pigeagem é aquela, né, o molhamento ali do chapéu daquela forma mais manual. E é necessário fazer por quê? Porque eu aporto oxigênio, controlo temperatura e extraio, né? Eu otimizo a extração dos compostos que eu desejo para o meu vinho, fazendo essa etapa, esse processo. Posso fazer assim também, não, em ambientes que me permitam, né? Aqui é por bombeamento, aqui ó, é a pigeagem, né? E aqui também é por bombeamento, só que é aberto, eu vou fazendo o molhamento do chapéu ali, se eu tenho um tanque maior, eu posso fazer dessa forma. Tiro do tanque e bombeio ali para cima das cascas. Geralmente a gente faz isso
por 30, 40 minutos, umas 2 vezes ao dia, tá? É o necessário aí, uma vez é muito pouco. Bom, sabemos já, né, falamos bastante sobre a elaboração, né, do pé de cuba, a hidratação das leveduras. O acompanhamento da fermentação alcoólica, ele é diário, então pelo menos uma vez ao dia eu preciso medir densidade e tirar a temperatura, caso eu não tenha controle de temperatura no tanque, que é justamente para entender a velocidade da fermentação alcoólica e se eu estou tendo problemas de parada de fermentação, né? Comecei a medi um dia, tá bem lento, né? Tá ali naquele pontinho. Medi no segundo dia, não baixou muito, baixou 0,0 alguma coisa. Eu percebo que tem, né, menos formação de gás, que eu olho ali não tá tão legal quanto deveria, eu já posso estar correndo o risco de ter uma parada de fermentação alcoólica. Então, acompanhar a cinética ali, né? O processo de fermentação é muito importante. Eu determino que o meu vinho terminou a fermentação alcoólica quando a minha densidade está entre 995 e 992, mais ou menos, e eu tenho que ter estabilidade nessa densidade. Então, eu coloco ali, medi um dia, está 995. Medi no segundo dia, está 995. No terceiro dia, eu medi, ainda está 995, aí eu posso seguir com as etapas adiante, né? Eu tenho que ter uma estabilidade da densidade que é para garantir que as minhas células viáveis já estão ali esgotadas. E falando da fermentação ou conversão malolática, não é uma fermentação propriamente dita, né? Não tem um processo fermentativo, mas a literatura convencionou chamar assim para facilitar. Agora, já tem uma linha ali que está mudando o termo e usando conversão malolática. Já ouvimos que a maioria dos tintos passa por essa etapa, ela é desejada principalmente para os tintos, por quê? Porque eu consigo ganhar maciez, equilíbrio, estabilidade para o vinho. Eu tiro de cena, né, o ácido málico, que é um ácido mais agressivo e é um ácido que serve de substrato para muitos micro-organismos. Então eu deixo o meu vinho mais estável e mais macio, mais suave, porque eu transformo esse ácido em ácido lático, que é um ácido mais suave, mais macio. Então, além de transformar quimicamente a acidez do vinho, né? Eu altero a acidez do vinho, diminuo a acidez, aumento o pH e eu ainda trago benefícios sensoriais, né? Transformações interessantes sensorialmente falando para o vinho. Então, a maioria dos tintos passa por essa etapa de fermentação ou conversão malolática. Então, reduzo, principalmente, sensorialmente falando, aromas e sabores vegetais e consigo acentuar, né, intensificar os aromas frutados. Terminada essa etapa, eu vou transferir, né, o vinho de tanque, vou eliminar aquela borra que fica no final, né, e vou partir ali para a etapa de estabilização, clarificação, para garantir a estabilidade desse vinho. Fala, Osmar. Existe algum valor determinado para a malolática? Digamos que seria o ideal? Um Em valor gramas, no... gramas por litro do resultado? Um Eu exemplo, sempre... Pode falar. um dos vinhos que nós verificamos este ano, ele deu 3 gramas por litro. É justamente o Pinot, aquele que eu tinha falado. Tem um ideal, existe assim um valor determinado, porque ele dá de 0,0 a 999, então ele parece que é indeterminado. Isso, não tem determinação para malolática, não. O que vai te dar um parâmetro bom é o pH e a acidez. Então, se o teu pH está dentro daquela faixa, que é o ideal para um vinho tinto, lá de 3,4, 3,7, 3,6 ali, até 3,8, vai. É o que vai garantir estabilidade para o teu vinho, principalmente microbiológica. E a acidez, ficando ali entre 70, 80 para o vinho tinto, é o que vai garantir a vivacidade do teu vinho e a estabilidade. Ok? Ok, obrigado.
Bom, vimos, né, a maceração. Qual que é a importância do contato do mosto com as cascas? Falamos bastante, principalmente a extração, né, desses compostos que são muito interessantes para o vinho tinto. Então, as antocianinas, responsáveis pela cor, taninos, que garantem também estrutura, corpo, estabilidade, taninos bons, né? As substâncias aromáticas, muitas delas estão nas cascas. Os compostos nitrogenados, que são indispensáveis durante o processo de fermentação alcoólica para as leveduras, elas precisam. A gente sempre suplementa, mas eu já tenho muita coisa que vem com a uva, né? Alguns minerais que também são indispensáveis para a levedura durante a fermentação, os polissacarídeos. Então, tudo que eu tenho de característica de cor, aroma, gosto, sabor, vai diferenciar o vinho tinto a partir do quanto de tempo eu permaneço, né? Eu prolongo essa maceração. Deve ser realizada de forma controlada, por quê? Porque eu preciso saber o que está sendo extraído, né? Eu extraio coisa boa até um determinado ponto, a partir dali eu posso ter comprometimento de extração. Por isso, acompanhar, né, essa maceração e a fermentação alcoólica gustativamente, ali sensorialmente, é muito importante. Porque pode ser que durante alguma etapa do processo eu tenha alguma reação ali, né, que traga composição que eu talvez não queira para o meu vinho, ou que ele já começa a ficar com um tanino muito agressivo, muito pesado. E aí eu posso decidir nesse momento, ó, vamos fazer a descuba, vamos tirar as cascas, porque já alcancei aquilo que eu desejo. Então esse acompanhamento é bastante importante. As substâncias que a gente extrai, no caso de uma vinificação em tinto, são provenientes basicamente de casca e semente, né? E quando eu tenho a presença do engaço, também dele. Cada parte, né, que compõe esse cacho de uva, essa baga, ele tem uma composição fenólica que é diferente. Então, se eu tenho engaço e semente muito verde, que não tem aquela maturação completa, eu vou extrair muito herbáceo e muito tanino agressivo, porque a composição desses elementos, ela é mais difícil de alcançar a maturação, são difíceis, né, de maturar por completo, e tem essa característica mais herbácea e mais agressiva. Se eu tenho uma maceração só com as cascas, aí eu consigo extrair muita coisa boa, porque casca eu tenho, né, composição fenólica, tenho composição aromática, vou ter um vinho ainda leve, só que mais leve, talvez com uma estrutura de pouco para média, e as sementes me ajudam a ganhar principalmente em estrutura, quando elas têm uma maturação interessante. Tem crocância, tem um tanino que está mais redondo. Toda essa composição fenólica, ela está ligada, a qualidade dela está ligada ao estágio de maturação. Então, é o grau de maturação que vai me orientar a permanecer com maceração em semente, com maceração do engaço, por mais ou menos tempo. Temos diferentes técnicas, né, que podem ser empregadas durante essa etapa para extrair essas substâncias. Então, a gente tem as técnicas mecânicas, que falamos há pouco, remontagem, apigeagem. Tudo depende da intensidade que eu faço e do tempo, né, que eu uso ali para remontar aquele vinho. Técnicas enzimáticas, a gente pode fazer uso das enzimas pectinolíticas, que vão ajudar rompimento de parede celular da uva e ajudar a extração também desses compostos, e também vão ajudar ali a decantar no final as leveduras, né, as cascas, tudo que a gente precisar também ajuda nessa decantação. E algumas técnicas físico-químicas, então temperatura ajuda também, rompimento, temperaturas elevadas, né, permitem esse rompimento de parede celular de forma mais rápida, e quanto maior o meu teor alcoólico ali dentro do processo de fermentação, mais a extração também ela é efetiva, mais eu consigo extrair. O etanol ele ajuda a romper também parede celular. E em que momento eu vou retirar essas cascas, né? Quando eu decido? Falamos também já sobre isso. Eu posso separar essas cascas ao final, então meu vinho secou. Eu alcancei a minha densidade de 992. Então faço a descuba. Não, o meu vinho ainda está com 1000 de densidade, 998, mas eu já alcancei aquilo que eu desejo como estrutura para o meu vinho, então eu já quero retirar ele das cascas. Posso fazer. Então a escolha,
O que me ajuda a fazer essa escolha é esse acompanhamento, né, durante todo o processo ali de maceração. Ele é independente da fermentação alcoólica, não necessariamente eu preciso esperar terminar a fermentação alcoólica para fazer o descube, né? Eu vou escolher esse momento em base ao estilo de vinho e aquilo que eu estou extraindo da minha uva. Bom, e esse momento ele é influenciado, né? Essa definição ela é influenciada pela variedade da uva, pelo estágio de maturação, pelo vinho que eu quero, né? O estilo de vinho, sanidade das uvas e se eu tenho risco de parada de fermentação. Então, são fatores que vão me nortear na definição dessa data, desse momento. Geralmente, o que os produtores fazem? Eles vão abrir ali a portinha do tanque, vão deixar escorrer aquele suco que já está ali, né? A gente já extraiu muito suco das uvas. Esse suco que está ali já em contato com as cascas, ele vai escorrer naturalmente, sem presença de força nenhuma, sem prensagem, sem nada. E, no geral, esse primeiro mosto, que é chamado de mosto flor, ele vai ser colocado separado num tanque e vai ser avaliado e vai ser clarificado. As etapas seguintes serão feitas separadamente nesse mosto. A partir disso, eu vou pegar essa parte sólida, né, essas cascas, e vou iniciar os processos de prensagem. E a força que eu coloco, né, que eu decido colocar, também tem alguma relação com esses fatores aqui. Se eu tenho uma maturação, uma sanidade bacana, né, uma variedade que dá boa extração, eu posso colocar uma força um pouco maior para conseguir ganhar em volume, né? E vou extraindo. Alguns produtores fazem mais de uma prensagem. Então, tirei aquele mosto flor, pego e prenso. Uso uma força, né, não muito alta, ali uma força baixa, média, prenso. Essa primeira prensagem ainda me dá um vinho com muita qualidade, com muitas características interessantes. Posso colocar num tanque também separado para fazer a clarificação e para fazer as análises depois e avaliar o que eu faço com ele. Vai para o produto premium, eu vou fazer uma assemblagem com o primeiro mosto? Não, ele ficou mais ou menos. Eu vou prensar mais um pouco, vou extrair, né, tudo que eu quero desse bagaço e vou fazer uma clarificação, um processo só. Tudo depende, né, das características que eu desejo, do tipo de produto que eu vou elaborar. Se é uma linha premium, eu vou priorizar o mosto flor e fazer as etapas de forma separada, para lá no final, quando os vinhos estiverem prontos, eu avaliar e decidir se eu faço um corte ou não. Ok? Bom, tudo que eu já comentei com vocês, né? Geralmente, esse início ali de prensagem, ele dá um rendimento de mais ou menos 15%, tá? Quanto mais eu prenso, mais eu vou extrair coisas, né? Mais tanino, mais compostos fenólicos, eu vou ter um mosto de menor acidez, com aromas, com perfil aromático diferente. Então, o ideal é ir fazendo as prensagens e ir degustando, fazendo uma análise sensorial para ir definindo, né, qual vai ser o destino daquele vinho que está ali sendo prensado naquele momento. Os vinhos de prensa, né, quanto maior essa prensagem, mais força, eu vou ter menor teor alcoólico e concentração de outras substâncias, né, que fogem um pouco daquela composição aromática que eu tenho lá no início. Temos vários tipos de prensas, né, no mercado. Essa prensa é chamada essa aqui, ó, é a prensa pneumática. Então, ela tem dentro dela, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tipo uma lona, é um balão. Eu programo tempo de prensagem, força de prensagem, tudo ali é programado antes de eu dar o start. Fecho ali a portinha, o balão lá dentro vai inflando e vai pressionando essas uvas na parede ali, então. Um lado o balão infla, do outro tem as uvas, ele vai pressionando. Eu tenho a possibilidade de fazer prensagens muito suaves, então extrair compostos de extrema qualidade. É uma prensa muito boa, muito boa. Essa prensa aqui, ela é uma semi-automática, né? Eu também tenho ali um controle, tenho uma parte que ela faz ali a pressão de forma automática,
mas ela é muito parecida com a nossa prensa manual, que a gente vai rosqueando ali, que é a que tem no nosso laboratório, né? O rendimento dessa prensa aqui ele é muito baixo, né? Eu levo as cascas embora, ainda o bagaço, com muito suco, né? Então o rendimento dela não é tão bom, mas é uma prensa muito eficiente também. Então existem alguns tipos de prensas no mercado. Bom, falando da maturação agora, a gente fez a etapa ali de fermentação, terminou, fez a trasfega, fez a prensagem, né, trasfegou, e agora a gente leva para clarificação e estabilização tartárica. Também é uma etapa importante porque eu vou carregar desse vinho, né, compostos que podem trazer turvação depois lá no final na garrafa. Então, os excessos serão levados embora nesse momento. E a estabilização tartárica é importante se, né, eu desejar não ter formação breve demais dos cristais de tartarato. Vinhos naturais não se preocupam com isso, tá? Eles pulam essa etapa, às vezes levam a frio ali por uns dias para conseguir, né, dar uma clarificada, deixar ele mais límpido, mas tem a formação rápida dos cristais de tartarato. Posso usar frio e posso usar um clarificante nessa etapa para me ajudar a carregar mais coisas e deixar o vinho mais límpido, mais transparente ali e evitar essa formação tartárica de forma tão breve. Feito isso, eu vou decidir se eu levo o meu vinho para algum tipo de maturação. No geral, vinhos tintos precisam de um tempo, né, para conseguirem afinar, para conseguirem entrar num equilíbrio ali gustativo e sensorial interessante e de estabilidade também. O produtor ele pode fazer a maturação num tanque de inox tranquilamente, né? Pode fazer com adição de chip também. Diferenças principais. No tanque de inox, eu não tenho aporte de oxigênio nenhum, não tem troca de ambiente, troca de gás. Então, eu deixo por um tempo ali, posso até deixar nessa etapa aqui um pouquinho sobre borras, alguns dias, para trazer alguma complexidade aromática, para trazer algum tipo de estrutura, também é interessante. Adição de chip, também não tem troca, né? Não tem microoxigenação como na barrica. Eu adiciono os chips ali, vou acompanhando gustativamente para entender a passagem do chip para o vinho. Ela é muito rápida, porque eu tenho uma superfície de contato muito maior em relação à barrica. Então, eu tenho que ter esse cuidado, essa atenção no acompanhamento da transferência desses aromas. Não, eu vou fazer na barrica. Barrica de carvalho, tem um tempo mínimo que eu preciso deixar ali para conseguir ganhar os benefícios desse tempo de barrica, para ganhar complexidade, para conseguir benefícios da microoxigenação, para complexar tanino e antocianina, para conseguir benefícios interessantes, ganhar estrutura, em tempo de guarda, em estabilidade. A escolha do tempo também é do produtor. Claro que um produtor que investe numa barrica de carvalho, ele quer tirar ao máximo o benefício dessa barrica, né? De tudo que a barrica pode fazer pelo vinho. Então, no geral, se a barrica de primeiro uso é de 12 meses para frente, né? 12, 18, 24. Talvez uma de segundo uso, 8 meses, né? 10 meses, 6 meses. Mas tudo depende do estilo de vinho, né? Da linha de vinho da vinícola, do tempo que eu posso deixar esse vinho na cantina, ainda ali na minha adega, para mandar para o mercado, né? Do quanto eu tenho disponibilidade financeira para fazer esse giro, enfim, tudo vai depender do produto que a vinícola pretende apresentar. Um vinho premium vai ficar ali 12, 24, né? 36 meses na barrica de carvalho, para depois ainda ficar ser envasado, engarrafado, ficar ainda aqueles 12 meses, 20 meses na garrafa, envelhecendo. E aí a gente tem as principais diferenças entre maturação e envelhecimento. Quando eu falo de maturação, eu ainda falo de uma etapa do processo de elaboração. E quando eu falo do envelhecimento, eu já falo de um período que inicia a evolução propriamente dita do vinho, né? Então, tudo isso, esse tempo de envelhecimento também depende muito da escolha do enólogo e do estilo de produto.
Maturação na barrica de carvalho. Eu vou ganhar intensificação e estabilidade de cor e de sabor, tá, gente? Então, isso é muito importante para um vinho que é de guarda, ter essas características preservadas. Ganho complexidade aromática, diminuo a agressividade dos taninos, né? Então, o vinho ele fica mais redondo, mais equilibrado. Tudo isso acontece por quê? Principalmente porque eu tenho essa microoxigenação. Essa incorporação do oxigênio, ela acontece de forma muito lenta, e é isso que possibilita essas reações também serem lentas e incorporar essas características positivas para o vinho. E só para a gente ter uma ideia, né? Então eu posso fazer a maturação em tanques de inox. Hoje temos outros materiais, né? O tanque de concreto. Além do concreto, a gente tem as ânforas de barro, né? A argila. As barricas, elas têm diferentes tamanhos, elas têm diferentes nomes, né? Pode ser de 500 litros, de 600 e poucos litros, de 300 litros, 225 litros, que é a mais clássica, que é essa da foto. E aí, posteriormente, o envelhecimento em garrafa também, tá? O afinamento, então, também é uma decisão que vai partir do produtor, do enólogo, de como eu vou realizar. Então, clarificação e estabilização tartárica com o uso ou não de um clarificante ou só de um tratamento a frio em baixíssimas temperaturas. A filtração também é uma escolha, né? Daí eu tenho que ter um equipamento de filtração. Existem vários tipos de filtração, então, filtração à terra, microfiltração, então, filtração tangencial, cada tipo de filtração é para um objetivo. Então, filtração tangencial, por exemplo, ela elimina qualquer micro-organismo que vai ficar naquele vinho, então, são microporos muito, muito pequenos, que não permitem a passagem de absolutamente nada. Então, filtração à terra, eu já faço uma filtração menos agressiva, né? Elimino menos coisa. Tudo depende do objetivo que o produtor tem. Existem vários tipos de filtrações. A gente pode fazer adição, então, desses coadjuvantes, né? Que é um clarificante, posso também colocar mais alguma enzima. Eu quero retirar o excesso, aquilo que vai trazer resultados negativos com o tempo para o meu vinho, eu quero eliminar. Excesso de proteína, excesso de ácido tartárico, né? Levar também alguns micro-organismos ali, dependendo da microporosidade da minha filtração. Eliminar coisas que podem, a longo prazo, prejudicar a qualidade do meu vinho, tanto sensorialmente falando, quanto também em aspecto, né, de cor, de turbidez, enfim. Então, esse agente clarificante que é adicionado, ele vai se ligar, então é uma ligação ali nas partículas que são esses sólidos, para poder carregar mesmo, né, levar embora. Ou eu decanto, ou eu filtro. Cada clarificante também tem um objetivo, né? Então ele tem uma maior atração para cada tipo de substância. Cada clarificante tem uma carga, então essa clarificação com os clarificantes ela é feita a partir de atração por carga. Então alguns clarificantes têm carga negativa, outra aí os compostos sólidos com carga positiva e vice-versa. Então, dependendo do que eu quero retirar, eu preciso usar mais de um tipo de clarificante, que é justamente para atrair tanto carga negativa quanto carga positiva. Aqui, gente, tem 2 vídeos que eu deixei para vocês assistirem depois, que fala sobre filtração, sobre clarificação. É bem didático, só para a gente ter uma ideia de como o processo funciona ali dentro do contexto de uma cantina. Então, vale a pena, é bem interessante. É bem curtinho também, depois assistam, por favor. Bom, terminamos essa etapa de maturação, né? Vamos traspegar esse vinho ali da barrica, do tanque, enfim, levar para a garrafa. Esse engarrafamento ele pode ser completamente automático, e aí eu falo, né, de engarrafadoras que fazem tudo de forma fechada dentro do sistema, ou pode ser de forma semi-automática ali, né? Aqui em cima tem um recipiente que eu coloco o vinho, eu anexo aqui a garrafa, coloco a garrafa aqui, esse bico ele enche até o volume ali certinho e ele já para automaticamente, bem tranquilo.
Algumas vinícolas aqui da Serra usam essa engarrafadora. Aqui no Instituto a gente também tem esse tipo de engarrafadora, bem prático. E as grandes vinícolas têm esse sistema, né, que engarrafa 10 mil garrafas por hora, enfim, totalmente automatizado, você só abastece com as garrafas e ela faz todo o processo ali. Inclusive já coloca a rolha, tudo muito automático. Depois que eu fiz essa etapa de invase, coloquei ali, lembra, a gente pode deixar esse vinho ainda alguns meses na cantina, ali na cave. Dependendo do estilo de vinho, eu posso deixar 12, 24 meses, e dependendo do estilo, eu vou deixar 3 meses, né? Se é um vinho mais jovem, mais fresco, 2, 3 meses só para o conservante incorporar bem, eu não ter aquele cheiro agressivo do conservante assim que eu engarrafo. Se eu abrir uma garrafa, é esse aroma que eu vou sentir predominantemente. Então, eu deixo esse tempinho para que as moléculas ali, para que, né, as reações químicas se incorporem e o vinho fique completamente equilibrado. Enrolhamento, e aí eu posso usar, né, a rolhadora super manual, tecnológica, ou rolhadoras que tenham ali dentro daquela linha de engarrafamento ali, de invase, eu posso ter também já o arrolhamento, tá? Depende da tecnologia. E fazer a cápsula, geralmente, ela pode ser colocada ou de forma automática ou manual, né? Coloco ali manual e tem um equipamento que eu aqueço e ela fica quente e adere ali no gargalo da garrafa. Então, existem, né, várias tecnologias aí, desde a mais simples até a mais tecnológica. Bom, considerações finais. Terminamos todas as etapas de elaboração, fizemos o amadurecimento desejado, né? Fizemos o engarrafamento, deixamos um tempo ali o vinho descansando para que ele consiga, né, se incorporar, né, uma molécula a outra e ficar mais equilibrado. Esse tempo que permanece em vinícola, como eu comentei com vocês, depende do estilo de vinho, né? Alguns vinhos são para serem consumidos jovens, então 1 mês, 2, no máximo 3 já vão para o mercado, né? Mas geralmente esse tempo de garrafa ele é necessário. A gente fez um engarrafamento aqui e logo em seguida abriu uma garrafa, realmente fica... Você sente que é aquele vinho com aroma de vinho ainda jovem, que é um vinho que ainda está terminando, né? Ele muda muito. A gente abriu agora, semana passada, uma garrafa desse vinho e é muito nítida a mudança que ele passa, né? As alterações positivas que ele consegue depois de um tempo em garrafa, né? Então, é importante ter essa etapa assim, deixar aqueles, né, 30, 60 dias até que o vinho ganhe mesmo a estrutura que ele vai ter para o consumo lá, para o final, para chegar na nossa taça. Ok. Por hoje, gente, era isso, tá? Com relação aos vinhos tintos, qualquer dúvida, abrimos aqui para os questionamentos. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Oi. Oi, Christian. Então, eu fiquei com dúvida ali na clarificação, né? Qual é a aplicabilidade da clarificação no vinho tinto? Porque nós sempre vi sobre a clarificação no branco, né? Mas no tinto ela é estética, ela tem uma função de microbiológica, enfim, né? Qual é o uso da clarificação no tinto, especificamente? Na verdade, o tinto ele vai fazer essa clarificação, estabilização tartárica junto, porque o que você pretende? Deixar ele mais límpido e mais claro, né? Mais brilhante, que ele tenha esse brilho, essa limpidez. Essa clarificação que eu faço no final do processo com um coadjuvante, com um clarificante, junto com a temperatura baixa, a frio, me ajuda nesse processo. Eu elimino e faço com que ele perca aquela turbidez que a gente tem assim que faz a trasfega, né? Que tira ele do tanque e leva ali para faz a trasfega depois do amadurecimento, enfim. É mais uma questão... Na estabilização ajuda, porque eu vou acabar carregando coisas ali indesejáveis, tanto de taninos mais agressivos, de excesso de proteínas,
Porque qual que é o grande problema que a gente pode ter não passando por essa etapa, ainda que ela não seja tão agressiva? A filtração, ela nem é necessária num vinho tinto, por exemplo. Mas a clarificação e a estabilização tartárica, sim. Porque além de eu levar algumas células de levedura, de bactérias, de micro-organismos, eu também consigo carregar o excesso de proteína. E eu posso ter uma turvação proteica na garrafa depois, sabe? Se eu não estabilizar bem. Tudo que eu não retiro de excesso nessa etapa, eu posso ter problema lá na garrafa quando eu tiver um aumento de temperatura. Quando eu tiver uma temperatura, que o vinho baixar a temperatura demais, os cristalzinhos de tártaro lá vão se formar. Se eu tiver uma temperatura muito elevada ali durante o deslocamento do meu vinho, eu posso ter uma turvação dentro da garrafa por conta de excesso de proteína. Então, é mais para garantir que eu não vou ter nenhum desvio no caminho ali para turvar o meu vinho, para deixar o meu vinho com algum aspecto indesejado, né? Por mais que ele nem tenha defeito, sensorialmente eu coloco ali, ele está muito bom ainda, mas esteticamente ele apresenta essas características mais indesejadas. Obrigado. Entendi. Entendeu? Tirou a dúvida? Sim, sim, sim. Quem mais, gente? Tudo certo, Osmar? Nenhuma dúvida hoje? Tudo tranquilo. Eu só estou um pouco em relação à rolha. Ocorre uma microoxigenação na rolha também, na garrafa? Sim. Tem A essa... rolha que não é sintética, a rolha de cortiça mesmo, natural, Isso. ela é muito pequena, tá? Para eu conseguir, a longo prazo que eu consigo resultado ou transformações relevantes, mas existe essa microoxigenação pela rolha sim. Quando eu tenho a rolha de cortiça, ela acontece. Então, 2, 3 anos eu vou tendo aportes pequenos de oxigênio. Se como o volume da garrafa também não é tão grande, eu acabo influenciando nessas transformações de aroma, de cor, mas é microoxigenação, é bem pouco. Ok, obrigado. Acho que a gente falou, né, sobre o aporte de microoxigenação da barriga, que era 20, 30 miligramas, ml, né, no decorrer de um ano. Então, imagina, a garrafa é bem menos que isso. Mas já é comprovado que ela também traz transformações para o vinho a longo prazo. Perfeito. Era isso, gente, hoje? Minha parte, tranquilo. Excelente aula. Obrigada, Osmar. Qualquer dúvida? Ok. Com relação a... Tem uma avaliação que é para amanhã, é isso? Ou foi 27, alterado? é 27, né? É. Isso. Acho que é de enologia, né? Deve ser data, biologia, exato. Aí a gente vai fazer essa avaliação, depois tem mais alguns trabalhinhos, e aí vai ter uma avaliação dessa parte aqui de vinificação. Entendi. É Okay. para amanhã, né, Evelyn? Eu não lembrava se era 26 ou 27. Ai, são 8 disciplinas. Chega uma hora que eu não sei se eu estou falando na data de uma para outra. Ai, assim, eu preciso andar com um despertadorzinho assim para ir me falando. Tinha que ter, né, disciplina tal, tal trabalho, tal avaliação, senão eu vou me perdendo. Nos próximos semestres, a nossa intenção é colocar outros cursos FICs de curta duração, todos relacionados à enologia. Legal. Daí cada um vai ter um tema diferente, vão ter cursos de 20 horas, de 40, cursos mais curtinhos, sabe? Para ser mais objetivo. Mas, gente, eu já falei assim, olha, eu acho que eu vou usar só o SIGA, não pode usar só o SIGA, porque no Moodle não dá. Tô apanhando. Ou fazer uma página única lá no Moodle, sabe? Colocar que nem eu coloquei hoje, colocar todos os PDFs lá, logo no início, bem bonitinho, para não ter essa confusão. Eu Mas assisti, é isso.
Eu acessei hoje a primeira vez o Dinologia no Moodle e realmente ficou bem bom ali, os PDF todo no começo ali. Ah, eu vou fazer tudo assim. Simplifica bastante. E aí os materiais que a gente for tendo disponibilidade para colocar, daí eu vou anexando em PDFs também ali, né, para vocês terem acesso. Porque a ideia não é ter nenhum livro assim para colocar. O que for de PDF de livro, aí a gente manda link, facilita a vida, né? Certeza. Belezinha, gente? Nos vemos na quarta-feira, então, para quem é do Aditivos. Boa noite a todos também. Boa noite, tá?